O Brasil é um país de paixões intensas, onde o calor das emoções se manifesta tanto nos estádios de futebol quanto nas ruas das grandes cidades. Aqui, a política e a vida cotidiana se entrelaçam, e o povo não hesita em ocupar o espaço público para expressar suas opiniões e reivindicações. Em momentos de crise, as manifestações transformam as ruas em verdadeiros palcos de disputa, onde diferentes vozes e interesses se encontram, se chocam e, muitas vezes, se confrontam de maneira intensa. No centro dessas tempestades políticas, uma palavra domina o debate nacional: impeachment. Ela ecoa nos discursos, nas faixas e nos gritos das multidões, tornando-se símbolo de ruptura e de esperança para muitos. Mais do que um termo jurídico, o impeachment é um drama nacional que revela as fraturas profundas da nossa sociedade, expondo a tensão constante entre o povo, seus representantes e as instituições democráticas. A imagem de um presidente afastado do poder simboliza uma ruptura histórica e levanta questionamentos sobre a solidez e a maturidade da nossa democracia. O caso de Collor, em 1992, marcou a primeira vez que o Brasil viveu esse processo em sua história recente. Já o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, trouxe à tona novos debates com contextos e impactos distintos, mostrando que cada processo carrega suas próprias marcas e consequências para o país. O impeachment mistura elementos de lei e política, sendo movido tanto por acusações de crimes de responsabilidade quanto por alianças partidárias, interesses ocultos e, principalmente, pela pressão popular que se faz presente nas ruas e nos bastidores do poder. Vamos mergulhar juntos nessa história, entender a mecânica desse processo complexo e debater: será o impeachment uma verdadeira defesa da democracia ou uma arma política usada conforme as conveniências do momento? Prepare-se para refletir sobre os bastidores e as consequências desse instrumento tão controverso. O impeachment está previsto na Constituição de 1988, sendo um dos instrumentos mais importantes para garantir a responsabilidade dos governantes no Brasil. Ele foi criado para proteger a democracia e assegurar que ninguém esteja acima da lei, nem mesmo o presidente da República. Por isso, o impeachment não é golpe nem simples desconfiança. Trata-se de um processo legítimo, previsto em lei, que só pode ser iniciado diante de indícios concretos de irregularidades graves cometidas por autoridades. É um mecanismo jurídico-político para remover altos cargos em situações extremas, protegendo o Estado contra abusos de poder e garantindo o equilíbrio entre os poderes da República. O processo serve como um freio institucional, evitando que interesses pessoais se sobreponham ao interesse público. O artigo 85 da Constituição define os chamados crimes de responsabilidade, infrações políticas e administrativas cometidas contra a Constituição, que ameaçam a ordem democrática e o funcionamento das instituições. A lista desses crimes é ampla, incluindo ataques à União, aos poderes constitucionais, à administração pública e ao orçamento federal. Também abrange atos que atentem contra a probidade na administração e o cumprimento das leis. O processo de impeachment começa com uma denúncia, que pode ser apresentada por qualquer cidadão brasileiro. Essa denúncia é analisada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que decide se ela tem fundamento para seguir adiante. Se a denúncia for aceita, ela passa por uma comissão especial, onde é debatida e investigada. Depois, ocorre uma votação no plenário da Câmara. São necessários os votos de 2/3 dos deputados para aprovar o prosseguimento do processo. Se aprovado, o presidente é afastado temporariamente do cargo e o processo segue para o Senado Federal, onde ocorre o julgamento definitivo, presidido pelo chefe do Supremo Tribunal Federal. Novamente, são necessários os votos de 2/3 dos senadores para condenar o presidente. Se condenado, ele perde o cargo e fica inelegível por 8 anos, sendo impedido de exercer funções públicas nesse período. O rito do impeachment é complexo e rigoroso, exigindo consenso político e jurídico,
além de ampla transparência e participação das instituições democráticas, para garantir justiça e respeito à Constituição. Em 1992, Collor foi eleito como símbolo de renovação, mas seu governo rapidamente afundou em crise. O confisco da poupança e denúncias de corrupção, reveladas pelo próprio irmão, abalaram o país. A CPI e a imprensa expuseram o esquema PC, envolvendo propinas e contratos públicos. A sociedade reagiu. Os caras pintadas tomaram as ruas, pressionando o Congresso. O impeachment avançou rapidamente, aprovado por ampla maioria. Collor tentou renunciar, mas o Senado manteve o julgamento e cassou seus direitos políticos. O caso marcou o amadurecimento das instituições e mostrou a força da pressão popular. Em 2016, o Brasil foi palco de um dos momentos mais dramáticos de sua história recente: o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela enfrentou um processo intenso e controverso, que mobilizou o país e atraiu a atenção internacional. Tudo isso aconteceu em meio a uma grave crise econômica, com desemprego em alta, inflação descontrolada e milhares de brasileiros sentindo os efeitos no dia a dia. O clima era de incerteza e preocupação generalizada. Paralelamente, a Operação Lava Jato sacudia o cenário político, revelando esquemas de corrupção e aumentando a pressão sobre o governo. As acusações centrais contra Dilma envolviam as chamadas pedaladas fiscais e a edição de decretos sem o aval do Congresso Nacional, manobras consideradas por muitos como tentativas de maquiar as contas públicas e melhorar artificialmente os resultados fiscais do governo. O país ficou profundamente dividido. Manifestações massivas de ambos os lados tomaram as ruas, refletindo uma polarização inédita e acirrada, que separou amigos, famílias e colegas de trabalho. O processo no Congresso foi marcado por tensão e incerteza, com antigos aliados de Dilma rompendo publicamente e a base de apoio do governo desmoronando rapidamente diante das pressões políticas. A votação final foi um verdadeiro espetáculo nacional, transmitido ao vivo para milhões de brasileiros, expondo motivações políticas, pessoais e até mesmo ressentimentos antigos entre parlamentares. O Senado condenou Dilma Rousseff, mas, em uma decisão polêmica, manteve seus direitos políticos, permitindo que ela continuasse a atuar na vida pública. Essa decisão foi alvo de críticas e debates acalorados em todo o país. O impeachment aprofundou ainda mais a polarização política e deixou feridas abertas no debate público, que até hoje influenciam a sociedade brasileira. O episódio ainda gera discussões sobre a legitimidade do processo e sobre o uso político do impeachment como ferramenta de disputa pelo poder no Brasil. O impeachment é híbrido, tem base jurídica, mas decisão política. A Constituição define crimes e ritos, mas quem julga são parlamentares, influenciados por alianças, pressão popular e governabilidade. Presidentes populares e com base forte dificilmente caem, mesmo sob acusações. O impeachment pode ser instrumento de controle ou pretexto para disputas de poder. Especialistas divergem. Uns veem como freio necessário, outros alertam para o risco de banalização e uso oportunista. O equilíbrio entre justiça e política depende do contexto e da responsabilidade dos atores. O desafio é garantir que o processo não vire arma de conveniência. O impeachment existe em várias democracias, mas o Brasil tem peculiaridades. No ZEUA, o processo é raro e nunca removeu um presidente. O partidarismo protege o cargo. Aqui, a fragmentação partidária e o presidencialismo de coalizão tornam o Congresso mais propenso a agir. Na Coreia do Sul, o impeachment de Park Geun-hye foi exemplo de instituições funcionando com apoio popular. No Paraguai, o processo relâmpago contra Lugo foi visto como golpe, mostrando o risco de abuso. O mesmo instrumento pode fortalecer ou fragilizar a democracia, dependendo do contexto e do respeito ao rito. Comparar ajuda a entender nossos desafios e limites.
O impeachment virou rotina no Brasil, ameaçando presidentes a cada crise. Pedidos se multiplicam, mas poucos avançam, dependendo do apoio no Congresso e da vontade do presidente da Câmara. O excesso banaliza o instrumento, transformando-o em tática de desgaste e pressão. Durante Bolsonaro e Lula, dezenas de pedidos foram engavetados, mostrando o peso do cálculo político. O impeachment serve mais como ameaça e retórica do que como solução real. Isso alimenta a instabilidade e a polarização, tornando a exceção quase regra. O desafio é resgatar a gravidade e o propósito original do processo. O impeachment é defesa da democracia ou ameaça ao voto popular? Pode ser pilar de controle, responsabilizando governantes e protegendo a Constituição. Mas, se usado por conveniência política, enfraquece o presidencialismo e gera instabilidade. O equilíbrio depende da solidez das acusações, do rito justo e do consenso social. O risco é transformar o impeachment em terceiro turno eleitoral, minando a confiança nas instituições. O desafio é não banalizar nem inviabilizar o instrumento. Cabe à sociedade fiscalizar, debater e exigir responsabilidade. A força da democracia depende da qualidade desse debate e do uso consciente do impeachment.